Olá, my friends. Tudo bem com vocês? Agora, seguindo, o nosso estudo, para fazer a peça que eu já mostrei para vocês ali no estudo A, naquele primeiro vídeo. Então, o estudo A exatamente é a tira do jeito que vocês estão vendo aí, né? Eu já solvei ela aqui, como vocês verem aqui, com estudo de tira B. Então a gente vai transformar esse estudo aqui, que é o estudo A, num novo estudo de tira, Vai ser o estudo B. Já até renomeei aqui. Então esse aqui é o primeiro estudo que foi feito, Se vocês não lembrarem, vocês podem voltar lá naquele primeiro vídeo, que eu falo exatamente de um problema que a gente está tendo aqui, que é a questão desse retalho, A gente deixar dessa forma, uma tira encostando até aqui, ou seja, ficando aqui um espaço aqui, entre o piloto, para o piloto não pegar na tira, e não deformar a tira. Então a gente recuamos aqui um pouquinho aqui, do piloto, Então ela encosta aqui, o piloto está aqui um pouco mais adiante, ou seja, não vai tocar na tira, Então como eu tinha falado lá para vocês naquele primeiro vídeo, a gente tem um problema aqui, que é esse pequeno retalho que está aqui, ou seja, esse retalho, vou até fazer um esboço aqui, Então esse retalho é exatamente isso aqui. Eu vou até converter isso aqui para mostrar para vocês que é um pouquinho mais claro. Esse retalho, essa linha aqui, que liga até aqui, ó. Então, esse retalho que vocês estão vendo aí, é o que vai ser cortado pelo macho, Pelo macho de fazer o corte aí total da peça. Então, na primeira chegada que ele vai ter aqui, ele vai cortar uma fração da peça, que é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. E como eu falei anteriormente para vocês, isso não é bom, Porque esse retalho ele não está totalmente confinado dentro da matriz, Então, ele tem uma tendência aí de subir junto com o macho de corte, Quando ele estiver aqui, Ele está ali só para representar, mas no momento do corte, ele vai estar aqui nesse estágio aqui, Vou até fazer aqui novamente aqui o rascunho aqui, um sketch. Então ele vai estar aqui, A gente pode até converter essa linha. Então o retalho seria exatamente como eu falei para vocês, Seria isso aí, É o retalho, e dá para ficar mais claro para explicar para vocês, Exatamente isso aí, ó. Evidenciou aí agora, Então, no momento que a chapa chegar até aqui, esse nosso macho de corte, ele ia cortar só essa fração da peça, Que é essa meia-lua que vocês estão vendo aí. Então, isso é fato, pessoal, você entendeu? A gente que tem experiência já com peças estampadas, Então, isso aqui que acaba ocorrendo. Como ele não está todo dentro da matriz assim, então ele tem uma tendência de subir junto com o macho, colado ao macho, Por conta daquela película de óleo, que geralmente o pessoal passa um óleo na chapa, para ela deslizar melhor dentro da ferramenta e para aumentar a vida útil da ferramenta também. Então, esse estudo aí para nós não está bom, Porque, como falei para vocês, é uma ferramenta para produzir uma peça que vai ter pouca demanda, Então, a gente não vai utilizar bobina, A gente vai utilizar o material em chapa, Então, vocês imaginem aí, que o operador trabalha aí o dia inteiro aí, com essa chapa aí, quanta chapa ele vai adentrar aí, pela ferramenta aí, Imaginando que ele fosse 100 chapas, Vai ter 100 pedacinhos desse aí, Toda hora que enfiar uma nova chapa, vai repetir sempre esse pedacinho aí. Olha, esse pedacinho vai descer, normalmente pela matriz, Algumas vezes. E algumas vezes ele vai ficar colado no macho, vai subir, quando descer ele vai bater junto com a chapa, aí está o problema, entendeu? Aí é um problema grave, que ele começa a bater aí esse pedacinho solto aí, batendo com a chapa junto, é aí que acontece a avaria aí das ferramentas,
Então, precisamos evitar isso aí, né? Então, esse é o estudo A, aquele que foi, né, que eu fiz o primeiro vídeo, né? Então, aqui eu já renomei com o estudo B e vamos girar essa peça aqui, a 180 graus, vamos fazer um novo estudo, entendeu? Né? Vamos fazer um novo estudo, vou descartar isso aqui. Então, vou fazer um novo estudo, vou girar essa peça. Então, para girar a peça, né, aqui aqui no Logopress, né? Então, você não consegue simplesmente girar a peça agora com os machos colocados. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vamos ter que eliminar esses machos, né? Para poder girar a peça. Tentar girar aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, vamos tentar girar a peça aqui a 180 graus, né? Ele vai acabar dando problemas aí, porque os machos já foram desenhados, os machos não giram, entendeu? Então, a gente precisamos deletar esses machos daqui, né? Para formar um novo estudo aí, tá? É isso que eu vou fazer agora. A gente pode vir aqui mesmo, editar a tira, né? Vamos aqui nas funções, vamos eliminar esses machos aqui. Clica. Tem esse ícone aqui que é para deletar, tá vendo? Delete, né? As funções, né? Select funções e delete. Vamos deletar esse. Vamos deletar também aqui nossa faca de avanço, né? Nosso macho principal de corte também vamos deletar. Ok? Perfeito. Então, feito isso, agora vamos girar a nossa peça aí, né? Vamos girar a peça e posicionar ela aí na tira. Então, eu vou girar a peça aqui como falei para vocês, vamos girar aqui a 180 graus, né? Ela vai ficar, né? Agora nessa posição, né? E vamos posicionar a nossa peça aí na chapa, né? Vamos começar já por aqui, o X, vou colocar aqui no Y, aqui, vou colocar aqui 0, só para tentar me posicionar aqui um pouco, né? Vamos fazer aqui 15. Desculpa, aqui no Y, aqui no X, no Y é menos 15. Vai posicionar, vamos tentar, né? Posicionar ela na tira aí. Isso. Talvez 14, vai subir um pouco. Isso. Deixa assim por enquanto. Né? E aqui no X, aqui, vamos colocar 0, só para a gente ver o que acontece aqui, para onde que ele vai correr. Isso. Então, passo 23, né? Vamos colocar aqui, então, o valor aqui de... um valor aqui, vamos tentar posicionar na tira, vamos colocar aqui um valor de, deixa eu ver, mais ou menos uns 4,5. Vou colocar aqui. O que vai acontecer? Você vai verificando aqui, né? Vamos posicionar ela na tira. Né? Vamos ver como é que ficou assim, pessoal. Ele vai mostrar aí mais ou menos como é que vai posicionar o nosso blank aí na nossa tira, né? Ele vai fazendo aí os cálculos, posicionar. Não é isso que eu quero que ele pare aqui um pouco antes do piloto, né? Então, vou colocar aqui. Vamos ver para onde vai correr. Mais ou menos isso. Mais ou menos 27,5, vou colocar aqui. Como é que ficou agora? Isso, exatamente isso aí, gente, que eu quero fazer. A intenção é que a tira chegue até um ponto aqui, né? Ou seja, o piloto, né? Ele não toque na chapa, né?
Porque imagine se a gente adentrar aqui, né? Próximo do piloto, então a chapa vem até aqui, não está furado anteriormente, o piloto vem e amassa a chapa. Então, é isso aí, né? Intenção é isso aí, né? Eu acho que nossa faca de avanço vai estar aqui embaixo. Em cima está com 3, 9. Eu vou mexer aqui nessa parte de cima. Tá vendo que ele dá aqui uma medida? Ó, né? Então aqui está independente. Tem aqui a medida da parte de cima, da borda de cima, né? Superior até a peça. E essa aqui é a medida da borda inferior da tira até a peça. Eu vou colocar aqui, vou colocar 3 milímetros aqui. Ela correr mais para cima para deixar mais. Isso, deixar mais área aqui para a gente poder colocar a nossa faca de avanço, né? E é melhor que a faca de avanço fique parte reta da peça, então é melhor que a faca de avanço fique desse lado, né? Então, vou deixar com 3, essa medida aqui foi para 13 alguma coisa, vamos deixar a medida aqui com 13, né? Isso, a medida inteira, né? Vamos dar uma verificada como é que ficou isso aqui. Eu acho que está razoável assim, pessoal. E agora sim, vamos aceitar isso aqui e vamos montar novamente os nossos machos aí, né? Agora, montar nossos machos aqui, as peças, quando elas desaparecem aqui, vocês podem ver essa parte aqui, que tinha no primeiro estudo, né? Quando acontece isso aí, é que eu tinha ignorado aqui umas partes, então vamos limpar isso aqui, né? Eles aparecem lá, né? E tá aí, tá na nossa peça, né? Então aqui sim, agora podemos montar os nossos machos aqui, mas já dá para ver aqui mais ou menos o que vai acontecer, né? Nossa tira vai parar até aqui, né? Tá vendo? Tudo isso aqui vai ser, vou fazer aqui um sketch que vai dar entender bem. Então, tudo isso aqui vai ser uma parte parcial da peça, né? Que vai ser cortada, né? Tudo isso aqui, né? Todo aqui, esse lado aqui direito aqui, né? Vai ser uma peça que vai ser cortada aí uma fração da peça, né? Para nós vai ser um retalho aí. Mas vocês perceberam que agora você tem um retalho maior, entendeu? Ele vai estar aqui, toda essa parte aqui confinada na matriz. Então a tendência, né, dele subir com o macho agora já é minimizada. E para garantir que ele não suba, né? Então a gente tem um espaço aqui para colocar um pininho com mola, né? Dentro do macho, né? No momento de cortar, a gente pode colocar 2 pininhos aqui com mola, né? Para poder garantir que esse pedaço, que já é muito mais difícil a probabilidade dele subir junto com o macho, né? Então, para garantir isso, a gente vai colocar ainda na hora de fazer o projeto, dentro do nosso machinho vai estar 2 pininhos com mola, né? Para 2 pininhos com mola, ou até 4 aqui, se quiser, né, fazer mais balanceado, né? Pegue 2 aqui, quando a peça estiver cheia, né? Pegue 4, 2 ou 4 aí, pininho com mola, né? Então, esse pino é alguma coisa assim, ó, tá vendo? Vamos colocar dentro do machinho, né? Esse pininho aqui, ó, com mola. Então, ele vai fazer exatamente isso aqui. Então, mesmo que aquele cavaco maior, que ele vai ter uma tendência muito menor, né, de subir, né, do que no caso A, né, que não tinha nem espaço para colocar o pininho, a gente vai acrescentar esse pininho com mola, né? E aí a gente está garantido que, né, que nada vai acontecer aí de ruim aí ou seja, não vai ter pedaço da chapa solta em cima da ferramenta. Ok, pessoal? Então agora vamos começar a fazer aquele mesmo trabalho que fizemos no caso A, né? Vamos distribuir nossos machos aí. Novamente a gente ali no editar o layout da tira, né? E vamos aqui adicionar nossos machos aí, né? Vamos fazer aqui no passo 5 mesmo, igual fizemos no outro. Eu vou colocar primeiramente o macho de furar aqui, né? Então, eu vou converter isso aqui, né? Ele já vai, né? Já reconhece isso, já faz o macho, tá vendo? Ele já fura todas, né, as peças aí à frente dele,
né? A frente do macho ele fura todos, né? Ok? A gente pode até aceitar isso aqui ou salvar para você não perder e continuar colocando, né? Continuar colocando os machos aí, né? Vamos adicionar então o outro macho aqui. Adicionar o macho que vai ser o nosso macho, que é a nossa faca de avanço, né? A tira vai encostar aqui, então vamos adicionar aqui o nosso macho. É o mesmo trabalho que fizemos anteriormente lá no ar, né? Essa linha aqui a gente vai deixar colinear aqui. E também colinear aqui, né? Isso. Aqui ele já obedece aí o passo, né? Vamos colocar uma medida aqui de... Pode até colocar aqui, deixa eu ver, 1.5. Já é um bom encosto ali. Opa, isso aqui, 1.5. 1.5, acho que está razoável para encosto. Até como está um pouco longe, vamos colocar 2 milímetros, né? Um encosto melhor, né? Isso. Vamos colocar aqui essa faca aqui, ela vai ter, vamos colocar 10 milímetros. Essa faca, como eu falei para vocês, ela tem que ser um pouco mais larga, né? Porque quando você corta assim, uma parte só da tira, a tendência é que o macho dá aquele, né? Aquele empuxo para trás aqui, né? Então aqui o certo no macho, depois eu vou explicar na hora do projeto, ele vai ter que ter essa parte aqui, a parte dele mais longa para entrar primeiro na matriz, né? Antes da parte cortante chegar na chapa. Então ele entra primeiro ali com uma escora, né? Na realidade é uma escora no macho. Ele entra primeiro na matriz, escora, e a parte de corte chega um pouquinho mais tarde, né? Aí ele não tem o perigo dele, né, dar aquele solavanco para trás e acabar fazendo rebarba toda na área aqui que corta. Então vamos deixar aqui com 10 por enquanto, né? E aqui vamos fazer aquela entradinha na faca de avanço. Tem uma entradinha aqui assim, né? É importante fazer isso. Eu vou fazer um... Isso você pode colocar aqui no ponto médio. Uma linha só para a gente simetrizar o que a gente fazer de um lado aqui. Vou simetrizar aqui. Vamos espelhar a entidade. Nossa entidade aqui que a gente acabamos, vamos espelhar em relação a essa linha de centro. Isso. Aparece lá do outro lado, né? E aqui vamos agora só trimar aqui. Vocês vão verificar que são ferramentas aqui do SolidWorks, né? Ferramenta de cortar, tal, essas, né? Tudo que está de trimar, né? Ferramentas aí do SolidWorks. E se vocês aí que eu falei anteriormente, vocês já têm algum conhecimento do SolidWorks, vai ser fácil se adaptar aí ao Logopress, né? Entendeu? Então, aqui vamos... Isso aqui, né? Aqui também. Perfeito. Vamos dimensionar essa parte. Vamos colocar aqui daqui até aqui. Vou colocar 3 milímetros. Esse aqui vamos colocar aqui 0.5. Acho que 0.5 acho que está razoável. Esse ângulo aqui, vamos colocar aqui um ângulo de 45 graus. E aqui também um ângulo de 45 graus. Isso. E aqui, como tem 0,5, vamos fazer um raiozinho aqui de 0.3. Um raio aqui de 0.3 e um raio aqui também de 0.3. Isso. Vamos fazer um raio de 1 aqui nas costas dessa faca de avanço aqui. Vou colocar um raio de 1. Isso é uma coisa ali, que é segmento, está filetado em relação ao ponto médio, ok. Aceita isso. Pronto. Está feita aí a nossa faca de avanço, né? Está um pouco longe ali do produto aqui, tá tranquilo. Não vai ter problema não. Vamos aceitar isso aqui. Ele vai recortar aí toda a peça também. Isso. Aparecer tudo esses cortes aí. E vamos aproveitar e já vamos colocar o nosso macho. Vamos salvar, né? Para não... Sempre bom salvar, vai ter uma queda de energia aí, você acaba perdendo os trabalhos, né? Vamos adicionar aqui o nosso último macho, que é o macho que vai cortar toda a nossa peça, né?
macho aqui, né? Isso. Então, a gente encostou aqui, fizemos furo, né? Fizemos recorte, né? A tira coloquei. Esse piloto que vai estar aqui nesse estágio não vai tocar na chapa, não vai amassar a chapa. E o nosso recorte principal vamos fazer nesse estágio. Então, esse aqui a gente pode selecionar toda a cadeia. Lembrando que esse aqui, a matriz vai ter a dimensão do produto, né? Então, o macho tem que estar subtraído aí da folga, né? Então, vamos dar aqui um offset da folga, né? Folga é invertido, né? Coloca aqui um valor de 1, só para a gente ver o lado que está ali. Mas não é isso, ele ficou para o lado de lá, mas tudo bem. A gente pode inverter essa dimensão. Isso inverteu, só que essa folga é de 1/10, igual colocamos lá no estudo A. Folga de 1/10. Ver se está no lado certo, ok. Isso aqui vai ser a nossa matriz, né, que tem a dimensão do produto, e o nosso macho, que é menor aí, 1/10 aí no contorno. Então, vamos aceitar isso, né? Tá aí. Vamos salvar isso, ele vai fazer aí todos, né, os cálculos aí que tem que fazer. Perfeito, é isso aí. Ok, fiz os cortes aqui, né? A faca de avanço. É um detalhe importante, pessoal. Você vê quando tem esse encontro aqui, né? Desse raio com esse raio, né? E acaba fazendo essa saliência na peça aqui, né? Mas essa não vai ter problema para nós, porque ela está na parte de dentro da borda aqui, que vai ser guiada na régua, né? Então não vai atrapalhar nossa guia aí, né? Da tira poder correr aí na nossa régua aí, né? Sem problema nenhum, porque essa parte aqui ela tá, né? Tá para dentro. Ok, pessoal? Então é isso aí. O macho estão colocado. Como eu falei para vocês, vai cair essa parte parcial da peça aqui, vai cair, que vai ser um retalho. Mas é como eu falei para vocês, ele é um retalho maior. E aqui a gente vai conseguir colocar aqueles pinos, né? Empurradores, né? Eu falei para vocês anteriormente, e vai ser mais seguro. Então, todo o nosso projeto vai estar baseado, então, nesse estudo de tira. Aqui, para tirar essas peças aí, a gente pode fazer esse mesmo trabalho, chegar aqui nesse padrão aqui, né? E vamos só desconsiderar essas aqui, né? Essa aqui já não existe mais aqui, né? Logo após o ponçal não está mais. Então, essa seria a nossa tira do nosso projeto aí, né? É o que eu falei para vocês, né? Então, aqui, a tira vai parar aqui no encosto, né? Na régua, né? Vamos fazer todo esse corte aqui na chapa, né? Para servir aqui de passo, nossa referência de passo, vamos fazer essa furação, né? Nesse estágio aqui, vamos só pilotar, né? Então, piloto, né? Vai pilotar aqui, né? E nesse aqui, vamos, né, finalmente cortar a nossa peça. Eu acho que com um piloto aqui próximo, eu acho que dentro desse macho aqui nem precisa cortar um piloto aqui. Eu acho que só com esse piloto aqui já cortar, acho que está de bom tamanho aí para a gente. Aí. Ok, pessoal? Então é isso aí. Então, queria mostrar para vocês. Então, esse estudo ficou bem melhor do que o estudo anterior. Né? Não corre aquele risco, né? Eu vou até desenhar para vocês aqui, na realidade aqui, só para ter uma ideia, eu vou salvar isso aqui. Eu vou criar aqui um plano, só para mostrar para vocês o que vai cair aqui, né? O pessoal que já tem experiência, já entendeu tudo direitinho, mas tem o pessoal que ainda está iniciando, eu acho que vai ajudar no entendimento. Eu vou fazer aqui um plano, uma montagem aqui, para poder entender melhor, eu vou criar um plano aqui em relação a esse plano frontal. Né? Isso. Né? Vou inverter esse plano aqui, né? Aqui vou colocar 30 milímetros aqui. Isso. Né? Esse plano aí. Né? Esse plano, quero esse plano. Vou acrescentar
para mostrar esses retalhos que vão cair aqui, eu vou, como é uma montagem, é que eu falei para vocês aqui, seguindo aqui toda a base do SolidWorks, né? Eu vou fazer uma nova peça aqui na nossa montagem, mas apareceu aqui, ó. Chamar aqui de retalhos, tá? Isso. Né? O americano chama de slugs, né? Slugs, né? O nosso retalho. Então, eu vou posicionar aqui, vamos ver aqui, eu vou flutuar, né, a peça aqui, vou pegar o plano frontal, beleza? Com esse plano frontal que a gente acabamos de criar aqui, eu vou coincidir esses planos. Isso. Então, agora eu vou editar aqui, ó, vou editar essa peça, como eu vou no plano aqui frontal, e vou abrir um sketch, né? Vou desenhar uns retalhos que vai cair daqui, né? Vou colocar aqui. Então, eu vou converter esse aqui, que é o nosso retalho do furo, né? Que vai estar aí, né? Isso. Aqui também tem um retalho aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos converter. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo isso aqui, vamos selecionar a tangência. Isso. Vamos converter isso aqui, ó. Vamos converter também essa linha e essa linha. Ok? Isso. Eu vou passar uma linha aqui, ó. Só para entender exatamente qual é o retalho que vai cair aqui, né? E vamos aparar tudo isso aqui, ó. Parar. Isso aqui, vamos parar tudo aqui. Isso aí. Isso aqui é um retalho, também vai cair aí da chapa, né? E vou fazer exatamente aqui, vamos ver aquele retalho, né? Essa peça aqui, uma fração da peça aqui que vai cair, né? Na primeira batida, né? Então, né? Então, 1, 2, 3, então aqui. Então, vamos converter isso aqui também. Vou converter essa linha. E converter essa. Podia ter pegado a tangente e fazer tudo uma vez, mas tudo bem. Bom, isso, vou ver mais essa, né? Ok. E vamos puxar uma linha aqui, né? Vamos puxar uma linha. Vamos fazer uma linha grande aqui. Isso. E essa linha aqui, na realidade, ela vai estar colinear com essa linha, né? Isso. Agora vamos trimar tudo isso aqui, né? Isso, exatamente isso aí. A gente vai ter esse retalho que vai cair ali, né? Na hora da furação. Esse retalho que é da faca de avanço e essa fração da peça aqui, né? Ela vai parar aqui no passo, né? Vamos ter essa fração da peça aí, né? Vamos aceitar então isso aqui. E vai aparecer, né, esse esboço. Apareceu aqui, vamos abrir aqui essa opção aqui de mostrar o esboço. Isso. Tá vendo? Então apareceu o nosso esboço ali, ó, né? Então, vou pegar esse esboço aqui e vamos e vamos fazer para o outro lado aqui, que a nossa espessura da chapa aqui é 1.5. Né? Isso. Então, pessoal, aí a outra coisa importante, foi até bom soltar aqui o esboço, porque aqui, como eu falei para vocês anteriormente, ele acaba dando uma série de informações importantes aqui, como o passo, tá vendo? Largura da tira, a espessura, o material, né? A força aí, a força de corte, né?
o contorno aí, todo o perímetro, né? Entendeu? Então, importante aqui também, né, para fazer aí a parte de orçamento, o material gasto aí, ó, 33%, né? Material utilizado aí 66,5%, né? Você tem aí, né, na parte de fazer aí o orçamento aí do corte a fio, você tem aí, ó, os perímetros, né, do corte, né? As punções, né? Então tem uma série de importância, até peso por, né, unidade, né? Então, peso do retalho, né? Perder a parte superficial para tratamento, né? Ó, né? A peça vai ser tratada, você já pode ter uma ideia aí de orçamento também nessa parte de tratamento. Vê que é um software bem completo, né? E eu recomendo a vocês aí que trabalham com essa parte de projeto de ferramentas, né? Corte, doble repuxo, né? Converse aí com os gerentes aí da empresa de vocês e mostre, né, todas as facilidades que o software oferece. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Então, agora eu vou desligar aqui, os esboços. E aqui sim ficou mais claro para mostrar para vocês aqui o que vai cair, qual é o retalho que cai, né? Então, na primeira peça a gente vai encostar ali no top, né? Vamos cortar o furo e a faca de avanço, né? Então, esses são os retalhos que vão cair. E aquele retalho grande agora, né? Que eu mostrei para vocês, né? Então, é um retalho muito maior que no caso A, né? Na opção da tira A, que é aquele vídeo anterior, que eu falei para vocês que tem um risco de subir. Então, esse aqui, para subir, ele é muito mais difícil, porque ele já contorna ali, né, grande parte da matriz, né? E que eu falei para vocês, que para garantir que ele não suba, a gente vai colocar nesse macho aqui, né, aqueles, né, os machos empurradores, né? Que eu mostrei para vocês há pouco, né? Exatamente isso aqui, né? Exatamente essa função de empurrar a peça, né? Para a peça não subir aderida ao macho, né? Por causa daquela película de óleo, né? Então, a gente vai acrescentar esse pino empurrador aí, né? Que vai garantir que não corra nenhum acidente de ter essa peça solta aí em cima da ferramenta. Ok, pessoal? Então é isso. Então, na realidade, eu fiz isso aqui só para mostrar para vocês aí esse retalho que cai. Eu vou até desconsiderar isso aqui, né? Vou deletar, né? Olha só aqui. Então, esse retalho aqui, isso tudo aqui, eu vou deletar isso aqui, né? Isso aqui foi só para mostrar para vocês aí os retalhos aí, né? Vamos excluir tudo isso aqui, né? Pronto. Né? Então, é isso aí, pessoal. Por hora é esse estudo aí. Agora, no próximo estudo, a gente vai começar a projetar a ferramenta, né? O projeto mesmo em si, né? Começar a estudar o projeto. Ok, pessoal? Então, vamos só salvar isso aqui sempre. Então, por enquanto é isso, né? Então, vocês fiquem atentos aí que o próximo vídeo a gente vai começar a trabalhar na parte do projeto, né? Decidimos aqui que o nosso estudo, nossa tira vai ser esse aqui, o estudo B, né? E esse a gente vai estar mais seguro, né? E a peça vai funcionar aí do modo confiável. E pessoal, então por enquanto é só. Eu peço só por gentileza de vocês dar aquele like, né? Se inscrever aí no canal aí que ajuda a gente aí bastante a estar fazendo aí esses trabalhos aí para você. E aí, pessoal, obrigado e até mais.